Olá, amigos e amigas. Com o objetivo de prevenir e reduzir os casos de suicídio, o CRA de Goiás decidiu aderir à campanha Setembro Amarelo, que é oficialmente o mês mundial de prevenção ao suicídio. A iniciativa acontece desde o ano de 2014 e é promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Nesse cenário, o CRA de Goiás realiza uma palestra de conscientização do Setembro Amarelo, com o tema Reflexões sobre uma boa qualidade de vida, com o psicólogo Wagner Costa. Ele que é especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar. Vamos juntos nos mobilizar para disseminar e conscientizar a população com ações e informações em prol da saúde mental. Participe conosco, divulgue essa campanha entre os seus amigos e nos ajude a salvar vidas. Quero agradecer a participação do nosso psicólogo e amigo Wagner Costa, que é graduado em licenciatura plena em Física pela Universidade Federal de Roraima e também em Psicologia pela Faculdade Catedral. Pós-graduado lato sensu em Pedagogia Hospitalar pela Universidade Gama Filho. Ele também que é especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e a autorrealização da PUC. Quero, nesse momento, Wagner, agradecer a sua presença, o aceite de estar conosco nesta quarta-feira, proferindo essa palestra. Muito obrigado em meu nome, em nome dos diretores e dos colaboradores do CRA e de todos os administradores e administradoras. É o CRA aderindo à campanha Setembro Amarelo. Com vocês agora, o nosso amigo Wagner Costa. Olá, eu sou Wagner Costa, psicólogo, e hoje eu estou aqui a convite do Samuel para nós falarmos um pouco sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha que foi iniciada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e que tem como apoio e parceria permanente o Centro de Valorização da Vida, chamado CVV, que é uma instituição que presta apoio às pessoas que estão em desespero, através do número que ele é nacional 188. Então, se em algum momento da sua vida você precisar de ajuda, precisar de apoio, precisar conversar com alguém e não tiver com quem contar, se tiver um telefone, ligue 188. E eu vou aqui conversar um pouco sobre um tema que eu considero extremamente importante, que eu vou colocar aqui para vocês, que são reflexões sobre uma boa qualidade de vida. O que vem a ser essas reflexões sobre uma boa qualidade de vida? Nós vamos conversar um pouco, sem pretensões de esgotar o tema, mas trazendo uma reflexão para que você pense o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Então, a princípio, eu queria colocar aqui algumas ideias e nós vamos conversando sobre essas ideias. A primeira coisa é pensarmos que nós não somos donos da verdade. Não acredite em nada do que lhes disser. Experimente e aprenda por si mesmo. Minhas experiências são pessoais, particulares e intransferíveis. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos ter a pretensão de sermos o dono e que estamos certos e que a verdade é nossa. Estamos aqui simplesmente fazendo reflexões com vocês. E nesse processo, o que eu quero convidá-los é exatamente a pensarmos juntos. E a primeira grande questão é: o que é a vida? O que você está fazendo da sua vida? Porque muitas vezes, quando olhamos para a vida, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para o nascimento de uma criança,
sentimos uma emoção diferente. Mas, na verdade, poucas vezes paramos para perguntar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Porque nós sabemos que aquela história que aprendemos por aí, nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre, ou nasce, cresce, reproduz e morre. Mas qual é a diferença entre uma árvore frutífera, entre um animal que nós chamamos de irracional e entre o ser humano? O que nós deveríamos fazer diferente para transformarmos nossas vidas? Então, como diz o poeta Gonzaguinha, somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Na verdade, o Gonzaguinha estava chamando nossa atenção para dizer que a vida é isso aí, complexa. Não tem uma solução fácil. Por que nós criamos o Setembro Amarelo? Por que existe essa campanha nacional? Porque muitas pessoas resolvem tirar a própria vida. O suicídio leva mais de 1 milhão de pessoas por ano. E sabe-se que a depressão é a causa de aproximadamente 800 mil mortes por suicídio. E a depressão que não é tratada, o cume dessa depressão pode ser o suicídio. Então é preciso conversar sobre esse tema. É preciso quebrar o tabu e saber que falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Nós deveríamos sim, sempre, procurarmos compreender o sofrimento do outro e estarmos juntos com ele. Porque o que é a nossa vida e o que nós estamos fazendo dessa vida? A mesma questão é quando pensamos no assunto trabalho. Por que nós trabalhamos tanto? Você já percebeu que nós vivemos numa sociedade onde o trabalho virou o foco da vida, ganhar dinheiro virou o foco da vida, e muitas vezes, quando se fala em empreendedorismo, nós queremos empreender e ganharmos o mundo. E esquecemos que a vida não é só isso. A vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só conquista profissional, a vida não é só conquista de conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas estão completamente perdidas, achando que a vida é uma luta por ganho material. E a maioria dessas pessoas sente o vazio existencial e não conseguem perceber coisas boas que estão acontecendo ao seu redor, pequenas coisas que estão se passando em torno dela. E aí o trabalho vira o seu foco de atenção, o trabalho vira praticamente o seu mundo e a pessoa esquece de conviver com os parentes, com os familiares, com aqueles que estão à sua volta. E infelizmente muita gente, ao envelhecer, descobre que não viveu sua vida. Infelizmente, muita gente vai descobrir muito mais tarde que a vida poderia ser muitas outras coisas além de. E quando eu digo isso, eu quero me referir à oportunidade que nós perdemos. Porque muitas vezes ganhar dinheiro não vai nos levar aonde nós estamos imaginando. Muitos de nós queremos o dinheiro para ter boas relações e esquecemos que boas relações devem ser construídas constantemente onde você estiver. Então pense, o que é a sua vida, o que você está fazendo com ela, o que você está fazendo do seu trabalho, que tipo de experiência você está levando à frente. E aí vem a grande questão, que é exatamente essa ideia do o que é a felicidade. A felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Observem essa colocação. Observem que felicidade não é algo palpável. Felicidade não é algo que você acha em algum lugar. Lembra dos contos de fadas? Sempre foi criado através de algumas historinhas que a felicidade estava no casamento, que a felicidade estava no momento em que você encontra a sua alma gêmea. Mas vocês já perceberam que os contos de fadas todos terminam quando eles casam? Ninguém conta o que acontece
depois do casamento. Geralmente as histórias terminam e eles foram felizes para sempre. E você aí que está me ouvindo, que é casado, que tem um relacionamento estável, de qual seja a configuração dele, me diga lá. E foram felizes para sempre? Em outras palavras, a felicidade não é isso que nós andamos dizendo por aí. Como diz o filósofo Clóvis de Barros, ele diz que a felicidade é a pretensão ilusória de converter um instante de alegria em eternidade. Aí você sabe que encontrou a felicidade quando vive um momento que não quer que acabe. Em outras palavras, quando você vive aquele momento especial onde você não queria que acabasse. Você pode sentir isso em vários instantes da sua vida. Você pode sentir isso ao acordar e olhar para o nascer do sol e querer que aquele momento durasse um pouco mais. Isso é felicidade. A felicidade faz parte da nossa vida, como a dor faz parte da nossa vida, como a tristeza faz parte da nossa vida, como a decepção faz parte da nossa vida. Mas, infelizmente, criou-se um conceito equivocado de busca pela felicidade. E muita gente se encontra totalmente perdido. Então, Setembro Amarelo é um mês para que as pessoas se remetam a si mesmas e pensem, mas o que é felicidade? O que é a vida? O que eu estou fazendo do meu trabalho? Eu preciso encontrar esse equilíbrio para perceber que viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado, como diz o poeta cantor, que nos chama a atenção para esse detalhe. E aí vem a pergunta que ela sempre esteve presente na vida de todos os filósofos. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido da minha vida? E os filósofos dizem que a vida não tem sentido. Se você começar a tentar entender, você vai se deparar com um mistério, como diz Noam Chomsky, que nós temos, a nossa ignorância se divide em problemas e mistérios, mas a vida é um mistério. A gente não consegue compreender a vida, mas você precisa dar o sentido à sua vida. E como é que eu dou sentido à minha vida? Fazendo escolhas coerentes. Hoje a psicologia positiva diz que a tua felicidade, esses instantes de bem-estar, é você que constrói. Com bons relacionamentos, envolvimento com atividades que sejam maiores que você, vivendo experiências positivas e emoções agradáveis, cuidando de você se envolver naquilo que te faz bem, buscando ter engajamento em coisas que te façam bem. Em outras palavras, ponha no seu dia a dia experiências que te façam bem. Permita que aconteça todos os dias na sua vida coisas que te gerem emoções positivas, porque viver emoções positivas te leva a um bem-estar. E aí eu quero chamar nossa atenção para algo que eu considero muito importante. O Conselho Federal de Administração lançou essa série que chama Mente Saudável, Vida Equilibrada. É um podcast que nós estamos fazendo, e eu que gravo esses podcasts, desde 8 de março desse ano. Nós estamos no episódio 28 e você pode usar esse podcast para gerar essas reflexões na sua vida. Quando você pergunta o que eu faço, ouça esse podcast. Ele vai ao ar toda segunda-feira. Toda segunda-feira ele vai ao ar na Rádio ADM. Ele é transmitido lá na Rádio ADM e ele fica lá gravado e ele vai para o Spotify e para as plataformas que tocam podcast. Então, se você entrar no seu Spotify e colocar lá Mente Saudável, Vida Equilibrada, você vai achar os podcasts. Se você entrar no site do Conselho, vai ter um link para você ir para o podcast. O que eu quero dizer é, você pode fazer uma escolha para colocar saúde mental na sua vida. Então, dê sentido à sua vida. Com esse podcast ou com outro, qualquer coisa que te faça sentir emoções positivas será importante.
E aí vem outro questionamento que todo mundo às vezes se pergunta, mas como é que eu faço para sentir bem? E aí eu procurando um poeta, o poeta Rumi diz o seguinte: nossa tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente achar as barreiras que construímos dentro de nós e que nos impedem de permitir o amor fluir. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós criamos barreiras que impedem o amor fluir. Sabe o que isso significa? Que o nosso medo de sofrer, o nosso medo de ter decepções, o nosso medo de ser rejeitado é tão grande que nós criamos barreiras à nossa volta, que nós impedimos essa vivência do amor. Eu tenho medo de sofrer, então eu não permito que o amor chegue na minha vida. E qual é a sua tarefa? Buscar dentro de você as barreiras que impedem o amor fluir. Quando eu vi essa frase do Rumi, que é um poeta antigo, eu encontrei esta outra frase, que é da Judith Vioreste, de um livro intitulado Perdas Necessárias, onde ela diz isso daqui. Olha o conteúdo dessa frase. O muro que nos protege contra pedras e lanças também barra rosas e beijos. Ou seja, quando eu sofro e crio uma barreira de proteção para não sofrer, eu deixo de sofrer, mas eu deixo de receber bem-estar, eu deixo de receber amor. Então, o mesmo muro que me protege para não sofrer, ele impede que eu ame. E no Setembro Amarelo, o que nós queremos é chamar a sua atenção para que você perceba o quanto é possível que você faça mais por você mesmo. O quanto é possível que você permita que o amor, que os bons sentimentos possam fluir na sua vida. Então, falando nisso, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que o Conselho também está fazendo. Está aqui, olha, isso é um outro material que nós estamos produzindo em parceria com o Conselho, que chama Mente, sua aliada no desenvolvimento profissional. Vai lá no canal do YouTube do Conselho CFA Play e assiste a série. Já saíram 3 episódios e uma live. Qual é o objetivo dessa série? Você que busca qualificação profissional encontra N barreiras, que são barreiras também mentais. E a série é para falar sobre autoestima, sobre procrastinação, sobre depressão, sobre insônia, medos e todas aquelas coisas que nos impedem de atingirmos nossas metas. Lembre-se, quando eu falo aqui nossas metas, não estou falando só de metas materiais, eu estou falando da vida como um todo. Então, o Conselho Federal de Administração está de parabéns. Samuel está de parabéns por abrir esse espaço para que nós possamos refletir sobre saúde e saúde mental, para que nós possamos refletir sobre aquilo que nos ajuda a crescer e a dar sentido às nossas vidas. Então, quando se pensa nessas séries, o objetivo é trazer para você mais conhecimento. E aí eu diria para você algo que eu considero extremamente importante e necessário. Esta frase é a conclusão de uma pesquisa da Universidade de Harvard, que diz que uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. O Setembro Amarelo, ele busca trazer para nós essa reflexão. Não é só uma campanha do mês de setembro. Nós temos outras campanhas, os profissionais da saúde mental, nós temos uma campanha chamada Janeiro Branco, que tem como objetivo aproveitar aquela ideia de que janeiro é um mês de planejamento, para que você planeje na sua vida para todo o ano as atividades de saúde mental. O que eu vou fazer para melhorar a minha saúde mental? Essa é a ideia do Janeiro Branco. E nós temos o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio. O Brasil tem mais de 12 mil suicídios por ano. O Brasil é considerado hoje o país mais depressivo do mundo nesse momento de pandemia.
O Brasil é considerado o país mais depressivo da América Latina. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Sabe o que significa isso? Que nossa saúde mental, ela está destruída. E nós precisamos construir essa saúde mental a partir daquilo que eu posso fazer. E a psicologia diz algo importante: suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo na sua vida para transformar a sua saúde mental? O que é que você está fazendo? Como você está fazendo? Então, nesse mês, o mês do Setembro Amarelo, pare, ouça, vá atrás, pegue as informações, cresça um pouco, reflita sobre essa frase. A frase é simples, mas ela chama a nossa atenção. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se você, nesse instante, precisa de ajuda, busque ajuda. Eu estou deixando aí meus contatos para que você faça alguma pergunta. Se você disser assim: Wagner, eu queria fazer uma pergunta, mas por questões técnicas elas não poderão ser feitas agora, mande um direct para mim, mande um WhatsApp para mim, diga: olha, assisti sua palestra, eu queria perguntar. E com certeza eu vou responder a você. Lembra que eu falei dos episódios dos podcasts? Esse mês de setembro, os 4 episódios são direcionados para a saúde mental. Então você, que é da área da administração, divulgue esse podcast entre seus amigos. Esse material ele é feito para você. Ou você que é de outra área que está assistindo essa fala, use esse material, divulgue, ele é público. Ele está sendo feito e direcionado pelo Conselho Federal de Administração, mas ele é público. Você pode baixar, ouvir quantas vezes quiser. O importante é que você saiba e busque ajuda. Eu falei do CVV 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que está disposto e disponível, melhor dizendo, 24 horas por dia para que você ligue. Eu coloquei aqui meus contatos para que, se você necessitar, entre em contato comigo. E eu quero mostrar aqui para você agora um vídeo. Eu quero mostrar um vídeo que nós fizemos em parceria com a Assembleia Legislativa do meu estado, Roraima, para divulgar o Setembro Amarelo e para chamar nossa atenção para uma mensagem extremamente importante. Vê aí o vídeo. Na maioria das vezes, quem está fora vendo uma pessoa deprimida, ele sempre acha que se fosse ele naquela situação, ele teria mais força. Isso daí é o grande problema das pessoas, que elas não conseguem perceber que o outro não está precisando de conselho, ele está precisando de acolhimento. Eu tenho que mostrar para o outro: olha, eu estou aqui, eu estou disponível. Se você quiser que eu fique quieto, eu ficarei quieto. Se você quiser falar, eu vou escutar. Se você quiser chorar, eu vou ficar junto, posso até chorar com você. É triste porque as pessoas ficam sempre no julgamento. É essa grande questão da vida. É você perceber o outro simplesmente como ser humano. Então, se eu pudesse dizer assim algo para as pessoas, eu diria: aprenda a olhar o outro como se fosse você precisando de ajuda. Essa é a mensagem. Você deve olhar o outro como se fosse você precisando de ajuda. Então, neste Setembro Amarelo, quebre o tabu. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Converse, traga o assunto para a roda. Fale de saúde mental, fale sobre suicídio, fale sobre os problemas gerados pela pandemia. Entre em contato com seus amigos. Mesmo que com um certo distanciamento, use as redes sociais da melhor forma possível. E lembre, novamente eu repito, haja
e olhe para o outro como se fosse você precisando de ajuda. Lembrando que falar sobre saúde mental jamais deveria ser um assunto estranho entre amigos. Pense nisso e pense agora.